Notícias da sua cidade, seu bairro, sua rua. Tudo com o dinamismo da equipe da sua Rede Amizade. Está no ar. Prato Feito. Prato Feito. Prato Feito. A informação bem servida para você. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Pontualmente meio-dia, 14 graus é a temperatura em Bento Gonçalves, 77% a umidade relativa do ar. Está no ar o Prato Feito, notícia, informação, entretenimento, seu almoço muito bem servido com notícias aqui da sua região. O Prato Feito é o seu informativo, é o seu jornal do meio-dia. As principais manchetes desta edição. GAECO faz buscas na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves para investigar esquema de propina. Festa Nacional da Música em Bento Gonçalves confirma outra atração nacional. Prefeitura nomeia 92 novos professores para a rede de ensino em Caxias do Sul. Governo nega nova paralisação dos caminhoneiros a partir desta segunda-feira. Na área da segurança pública, homem é preso com carro furtado após perseguição em Garibaldi. Homem é preso em Monte Belo do Sul com arma furtada em 1994. Jovem é preso com 50 pedras de crack no bairro Salgado Filho. Casal é preso após furto de notebook em creche do bairro Desvio Riso, em Caxias do Sul. Major Juliano Amaral é o novo comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar em Farroupilha. No esporte, Neymar supera a expectativa de Tite e faz gol na vitória do Brasil. Juventude vence a primeira em casa e se afasta da zona de rebaixamento. Caxias empata com Maringá e decide vagas das oitavas de finais da Série D no Estádio Centenário. Grêmio vence o Bahia fora de casa e sobe para terceiro no Brasileirão. Inter empata com o Sport em casa e é o quinto na competição. São essas as principais informações da edição de hoje, edição desta segunda-feira do Prato Feito. Vamos começar o programa sabendo dos fatos que marcaram o dia de hoje na história com o Almanac RS Com. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o dia da família na escola. O santo do dia é São Crispim. A lua é cheia e o signo é Gêmeos. Estamos no 155º dia do ano. O dia 4 de junho na história. Em 1743 é impressa a primeira Bíblia na América. Em 1932 estoura no Chile um movimento revolucionário e se instaura no país a chamada República Socialista. Em 1935, um grupo de ex-sócios do São Paulo da Floresta funda o Clube Atlético São Paulo, que muda de nome em 16 de dezembro do mesmo ano para São Paulo Futebol Clube. Em 1940, 300 mil soldados aliados conseguem sair da cidade de Dunkerque, na França, durante a chamada Operação Dínamo na Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a TV Tupi realiza sua primeira transmissão experimental. Em 1969, mais de 100 estudantes morrem reprimidos pelo exército de Mobutu durante uma manifestação no Congo. Em 1975, nasce a atriz Angelina Jolie. Em 1986, após o vazamento da usina nuclear de Chernobyl, os açougues de São Paulo fecham por falta de carne bovina. Em 1989, cerca de 1.400 pessoas são mortas em Pequim, na China, durante uma manifestação que pedia a democracia e o fim do regime autoritário. Em 1994, morre o pintor e paisagista Roberto Marx, autor do projeto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Frase do dia: a responsabilidade de todos nós é fazer o máximo com o que nós temos. Angelina Jolie. Você ouviu Almanac RS com A informação bem servida para você. Prato feito na amizade. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. 14 graus é a temperatura neste momento, 77% é a umidade relativa do ar. Vamos ampliar com o pessoal da Climatempo. Um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai formar grandes áreas de instabilidade sobre o sul do Brasil e volta a chover nos 3 estados. O tempo fica fechado, chove desde cedo no oeste do Paraná, de Santa Catarina e no noroeste gaúcho. Ao longo do dia, a chuva se espalha também pelo norte do Paraná, a região da Grande Curitiba e alcança Florianópolis e a parte central do Rio Grande do Sul. Só em Porto Alegre, no sul gaúcho, o tempo segue firme. A mínima prevista é de 6 graus em Curitiba e 8 em Porto Alegre. Em Florianópolis, máxima de apenas 19 graus. Tá aí a previsão do tempo para a região sul. Vamos ampliar a previsão. Quem também gravou é Dariano Moraes. Nesta segunda-feira, o sol vai atuar entre nuvens em grande parte das regiões no estado. A nebulosidade aumenta a partir da metade norte, com o avanço de ar mais quente e úmido. Há possibilidade de garoa ou chuva fraca em pontos do estado na segunda metade do dia, especialmente à noite, em cidades do norte e do nordeste. O amanhecer frio, que trouxe geada isolada em algumas localidades, em outras trouxe neblina e nevoeiro. Conforme a Metsul Meteorologia, a tarde será amena na maior parte das localidades. A capital gaúcha começa a semana em um dia de sol e nuvens, com temperaturas variando entre 8 e 19 graus. Aqui em Bento Gonçalves, depois da geada ao amanhecer, o dia será de sol. As nuvens aumentam à tarde, muitas nuvens também à noite. A temperatura varia entre 4 e 17 graus durante o dia e 11 graus de média à noite. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. Ok, muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações da previsão do tempo. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Nós estamos com o prato feito, jornalismo na medida. O seu almoço muito bem servido. Nós estamos ao vivo também no Facebook do Portal Leuvé. Facebook/Portal Leuvé, você pode assistir muitas matérias em vídeo. Pode assistir aqui o estúdio da Rádio Amizade, jornalismo do Grupo RS Com. Já vou mandar um grande alô para você que está acompanhando. A Neuza Maria Pereira. O Carlos Alberto da Silva, em Caxias do Sul. A Rosângela Zumim. A Yolanda Moraes. A Andressa Silva, também acompanhando em Caxias do Sul. Wellington Prado, obrigado pela sintonia aí, Wellington. A Liane também está acompanhando, o Leandro Camazola, em Caxias do Sul, o Maicon, a Marli, em Caxias do Sul, a Salete Bresolim, em Caxias do Sul, a Karine Fernandes Cruz, em Bento Gonçalves. A Íria Machado também está nos acompanhando. O Di Moraes também em Caxias do Sul. A Maria Alice está acompanhando em Caxias do Sul. A Noeli Lorande em Caxias do Sul. A Elisandra Santos acompanhando em Bento Gonçalves. A Rosa Camargo também está ligada no Prato Feito, no jornalismo do Grupo RS Com. A Lili Batista em Caxias do Sul. A Tati Lopes acompanhando também a programação. Ivanir Fernandes, Odila da Cruz. Vamos ver quem mais está acompanhando aqui. A Irinês em Flores da Cunha. Obrigado, Irinês. A Simone Sesca em Monte Belo do Sul. A Eliane Pires em Bento Gonçalves. A Marta Conde Soares em Caxias do Sul.
a Mari Moraes, em Caxias do Sul, a Giana Bender, em Bento Gonçalves, perguntando que festa nacional da música é essa. Já já a gente vai trazer informações, porque tem uma atração nacional, mais uma atração nacional confirmada na Festa Nacional da Música que vai ocorrer em Bento Gonçalves no mês de outubro. Fique ligado conosco. Daniel Sganzella também está acompanhando. Obrigado Daniel. Rosângela Peruso, Caxias do Sul. A Lili Batista, em Caxias do Sul. O Milton Francisco dos Santos. Obrigado, Milton. A Marta Conde Soares, em Caxias do Sul. O Paulo de Oliveira, de Garibaldi. Obrigado, Paulo. Milton Francisco dos Santos, Caxias do Sul. A Lili Batista, Caxias do Sul. A Vivian Pellegrini, Bento Gonçalves. O Leandro Cavalcante, Farroupilha. A Luana Gomes, Caxias do Sul. A Rosângela Peruso, Caxias do Sul. Quem está conosco também é a Karina Visoto, de Caxias do Sul. José Souza, de Caxias do Sul. Enfim, obrigado pela sua sintonia. Sinara Pacheco, em Bento Gonçalves. Obrigado pela sua sintonia. O jornalismo do Grupo RS Com. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho traz essas e outras informações. Aline Jones, Bento Gonçalves. Isabel Martini, Caxias do Sul. A Marli, em Minas Gerais, acompanhando também. O Rodrigo, a Ana. Estão todos assistindo, todos acompanhando a programação do Prato Feito, do Grupo RS Com, da Rádio Amizade, no Portal Leovê. Obrigado pela sua participação, Sali, em Caxias do Sul. Enfim, inúmeras participações. A Serra Gaúcha acompanhando o Prato Feito. Aline Bossoni, Caxias do Sul. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna com mais informações. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. 12 horas 11 minutos, temperatura em 15 graus em Bento Gonçalves, na região da Serra Gaúcha, 75% a umidade relativa do ar. Publicidade é informação. Alô, agricultor, preste atenção. Se você quer estar atento aos trabalhos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sintonize a Rádio Amizade Bento 1070 nos sábados, às 12 horas e 17 minutos e ouça o programa do sindicato. Semanalmente, o presidente Sedenir Postal traz as informações atualizadas para você. Programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento, Montebello, Santa Teresa e Pinto Bandeira. É nos sábados às 12 e 17. Apoio Distribuidora de Gás Cainelli. Conheça o PagCom, a nova máquina de cartões do Sicredi. E Funerária Cristo Rei. Começou o grande festival de cortinas na Lia Colchões. Venha aproveitar. Cortina seda amassada 2 metros por 1,70, R$ 72. Cortina seda amassada 3 por 2,60, R$ 137. Cortina blackout por R$ 99. Cortina rústica por R$ 128. Cortina duplex voal, tamanho 4,20 por 2,50, R$ 257. E você pode pagar em até 5 vezes pelo valor de à vista. Lia Colchões em Bento Gonçalves e Farroupilha. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Muito bem, estamos de volta com o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Mandar ainda um grande abraço para Linda Lima. Está acompanhando em Caxias do Sul. E a Fátima Soares da Silva está acompanhando em Caxias do Sul. Você também pode deixar seu comentário ali no Facebook, como fez também o Adriano Felicetti. Adriano Felicetti acompanhando em Maravilha, Santa Catarina. Adriana Santos em Caxias do Sul. Você que está nos acompanhando aí no Facebook pode deixar seu comentário, a cidade de onde você está acompanhando. A gente segue com as informações aqui na Rádio Amizade, também no Portal Leovê.
GAECO faz buscas na Câmara de Bento Gonçalves para investigar esquema de propina. Quem tem as informações é Rogério Costa Arantes. Investigações do Ministério Público em Bento Gonçalves sobre as denúncias da existência de um esquema de pagamento de propina a vereadores para a aprovação de emendas no processo de revisão do plano diretor da cidade deram um passo importante na manhã desta segunda-feira, quando uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do MP, coordenada pelos promotores de justiça Reginaldo Freitas da Silva, Alessio Nogueira e Gilson Medeiros, realizaram diligências nos gabinetes de pelo menos 4 vereadores e do presidente do Legislativo, Moisés Escúcio Neto. As investigações procuram documentos e arquivos eletrônicos que possam ajudar a esclarecer as denúncias e tem como alvo, além do presidente da casa, o gabinete de alguns vereadores apontados como participantes de uma suposta reunião em que um grupo empresarial da cidade teria oferecido pagamentos de R$40 mil a vereadores que assinassem favoravelmente a uma emenda que permitiria ampliar os índices construtivos no chamado corredor gastronômico, localizado entre as ruas Hernilgo Dreyer e Planalto, no bairro São Bento. A operação, batizada de 165, em referência à emenda que propôs a alteração nos índices construtivos do bairro para permitir a construção de prédios de até 8 pavimentos do corredor gastronômico, corre em segredo de investigação. O MP começou a investigar o caso depois que o vazamento de uma gravação onde o vereador Gustavo Esperotto, do DEM, afirma que participou da reunião, chegou ao conhecimento dos procuradores Nogueira e Elcio Menezes. Segundo o coordenador do Núcleo Serra do GAECO, o promotor Reginaldo da Silva, as apreensões foram autorizadas pela Justiça Local e vão servir para instrução e comprovação em procedimento investigatório criminal e no inquérito civil que foram instaurados para investigar os fatos. Foram cumpridos ao todo 8 mandatos de busca e apreensão, sendo 4 em gabinetes da Câmara de Vereadores local, além do gabinete do presidente. Os vereadores Rafael Pascoaloto e Volney Cristófori, do PP, e Marcos Barbosa, do PRB, receberam a visita dos oficiais e 4 nas casas dos parlamentares. A ação do Ministério Público ocorre no dia em que é esperado o protocolo do requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso no âmbito do Legislativo. O assunto ganhou repercussão maior há pouco menos de um mês, quando vazou a gravação em que o próprio Esperotto afirma que 6 vereadores teriam recebido proposta de R$40 mil para aprovar a emenda que permite prédios no bairro São Bento. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Rogério Costa Arantes. Muito obrigado, Rogério Costa Arantes. Certamente o Grupo RS Com vai seguir acompanhando esta investigação do Ministério Público. Terá uma coletiva de imprensa na tarde de hoje. Estaremos acompanhando. Mandar um grande alô também para o Marcelo Floriano, está acompanhando o Prato Feito. A Dione Almeida, acompanhando em Bom Jesus. Obrigado, Dione. Também a Salete Ligione, em Tupanci do Sul. Obrigado, Salete. A Elza Vaz, em Caxias do Sul. A Alexandra da Silva, de Caxias do Sul. Está perguntando aqui, gostaria de saber se realmente está rolando uma nova paralisação de caminhoneiros ou é só boatos. Alexandra, fique ligado conosco. Já já temos uma informação neste sentido. Inclusive o ministro concedeu uma entrevista e fala sobre essa possibilidade de greve dos caminhoneiros. Fique ligado conosco, Alexandra da Silva, em Caxias do Sul. Fabiano, em Caxias do Sul, acompanhando. O Paulo Caselani, dando parabéns ao trabalho do Grupo RS Com, ao nosso trabalho. Obrigado, Paulo. A gente segue com as informações, até porque consolidada como o maior encontro musical da América Latina, a 14ª edição da Festa Nacional da Música desembarca em Bento Gonçalves com dezenas de atividades artísticas que movimentarão a comunidade entre os dias 21 e 23 de outubro. Mais uma atração está confirmada, a Banda Pichote. O evento irá reunir também talentos da música brasileira como Sá, Michel Sullivan, Nando
Cordel, entre outros. Já no palco rock, Detonautas e Barão Vermelho serão algumas das atrações. E para conservar a tradição gaúcha, sobem ao palco especial Berenice Azambuja, Daniel Torres, Tatiele Bueno e Tcheguri. Paralelo à festa, Bento sediará o Festival de Promessas, consolidado como uma das maiores celebrações da música cristã no país e responsável por trazer grandes nomes do gênero. Já estão confirmadas a banda Preto no Branco e o cantor Davi Sasser. A Festa da Música conta ainda com uma programação que contempla a apresentação de diversos artistas, noite de premiação, palestras e shows, além de lançamentos de novos artistas e trabalhos já consagrados, divulgação de parcerias e projetos a atividades em escolas, enfim, uma inúmera participação da comunidade bento-gonçalvense poderá acompanhar do dia 21 e até o dia 23 de outubro. Festa Nacional da Música acaba de confirmar, portanto, Grupo Pichote em Bento Gonçalves. Festa Nacional da Música terá ainda uma homenagem à banda gaúcha Comunidade Ninjitsu, que tem mais de 20 anos de estrada, mistura rock, rap, funk carioca e também o reggae em seu repertório. Então, a Festa Nacional da Música em Bento Gonçalves ocorrerá do dia 21 ao dia 23 de outubro, confirmando Pichote, mais uma atração nacional. Nós estamos com o prato feito na programação da Amizade. Mandando ainda um grande alô para Maria Luísa, que está acompanhando em Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina. A Silvane Andreuzzi, de Bento Gonçalves. A Denilva também acompanhando a nossa programação. E o Paulo de Oliveira perguntando também como vão as paralisações. Já já nós vamos rodar uma matéria onde o ministro Raul Jungmann fala dessa informação que vocês estão perguntando aqui no Facebook. Já já a gente vai trazer esta matéria. Nós vamos trazer uma matéria agora de Caxias do Sul, porque a Prefeitura de Caxias do Sul nomeia 92 novos professores para a rede de ensino. Já já nós traremos também o ministro da Segurança, que é a matéria que o nosso ouvinte, o nosso leitor que está no Facebook acompanhando, está aguardando. O ministro da Segurança, o Raul Jungmann, nega, né, possibilidade de nova greve. Vai até comentar, porque havia aí informações de uma nova paralisação a partir já desta segunda-feira, mas já já o ministro vai falar aqui na programação do Prato Feito. Vamos conferir essa matéria da Prefeitura de Caxias do Sul, que nomeia 92 novos professores para a rede de ensino. Quem tem a informação é Michael Heck. A Prefeitura de Caxias do Sul publicou nesta segunda-feira o edital de nomeação chamando 92 novos professores para trabalharem na rede municipal de ensino. Eles vão exercer a função nas modalidades iniciais, artes, educação física, ciências e matemática, português, estudos sociais e língua inglesa. Parte dos nomeados foi aprovada no último concurso realizado no mês de março. Os profissionais vão ocupar vagas abertas para substituição de educadores que se aposentaram ou foram exonerados. Os nomeados precisam comparecer em uma reunião no auditório do Centro Administrativo nesta terça-feira, amanhã, às 14h, quando serão repassadas informações para a posse e início das atividades. Os candidatos chamados deverão apresentar o diploma exigido para o exercício da função. Caso não esteja presente na reunião,
O nomeado tem 15 dias, a partir da publicação do edital, para se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos, no primeiro andar da Prefeitura. O não comparecimento do candidato dentro deste período de 2 semanas será entendido como desistência do cargo. Após assumirem a função, os servidores vão passar por formações ao longo do ano, realizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Maicon Reck. Muito obrigado, Maicon Reck, pelas informações. Aqui na programação do Prato Feito. O governo federal e lideranças de entidades que representam caminhoneiros de todo o país negaram os boatos referente a uma nova paralisação da categoria a partir desta segunda-feira. Segundo a assessoria da pasta, o ministro Raul Jungmann, ministro de Segurança, determinou que a Polícia Federal apure os objetivos de quem espalhou este boato. Inclusive, a Polícia Federal e demais órgãos de segurança seguem mobilizados, investigando possíveis infiltrações no movimento, informou o Ministério. Então, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, está negando a possibilidade de nova greve dos caminhoneiros. Vamos acompanhar. Foi analisada totalmente no o abastecimento, sobretudo em alguns locais de combustível e também, em alguns casos, de alimentos e de insumos para a agricultura, não se encontram nos níveis, ou seja, nos patamares anteriores. Mas o que diz respeito à paralisação dos caminhoneiros, ao contrário do que alguns andaram espalhando nas redes sociais, a situação é de completa normalidade. Eu recebi agora pela manhã um informe da Polícia Rodoviária Federal de todos os estados. A situação é normal. Existe um movimento muito localizado, que nós temos monitorado nas redes, por uma ou outra liderança que é absolutamente marginal em termos nacionais, e também daqueles que têm interesse em politizar o movimento, como aliás fizeram do meio para o fim da paralisação nacional anterior. Mas em termos de repetir o que aconteceu naqueles 10, 11 dias, não. Isso está fora de cogitação e fora de possibilidades no momento. A investigação das empresas que teoricamente participaram da paralisação do chamado nocaute segue, ministro? Segue. 54 inquéritos que foram abertos, além das multas que já montam a 339 milhões de reais, que é bom lembrar, foram multas aplicadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deu 15 dias para que as multas fossem quitadas, sob pena de ele proceder à penhora de bens daqueles que foram multados. Não acho que tenha havido uma falha. O que eu acho é que o movimento, na verdade, ele pode-se por assim dizer, eles eram dois. O movimento sindical tradicional, que é centralizado e vertical, com o qual o governo negociou durante 2 dias e meio, e que foi totalmente ultrapassado pelo que eu chamo de sindicalismo de rede, ou sindicalismo em rede. Isto quer dizer que este outro movimento, que na verdade era um só, os dois eram partes do movimento, ele foi totalmente elevado pelas redes sociais. Aí, hoje, não existe governo em nenhum lugar que eu conheça que tenha tecnologia para se antecipar a esse movimento que acontece de rede, que na verdade levou a você não ter com quem conversar, você não tinha interlocutores, porque ao contrário do sindicalismo tradicional, que é vertical, como disse aqui, hierarquizado e centralizado, o movimento em rede ele é horizontal e descentralizado. E outra característica do movimento em rede é que o líder ele surge na ação, o líder surge no movimento, ele não tem uma anterioridade. Então isso dificultou imensamente a interlocução, e eu gostaria de lembrar que os governos convivem mal, não só aqui, mas no mundo inteiro, com esse movimento em rede. Basta lembrar o que aconteceu em 2013 no Brasil, a Primavera Árabe, o Wall Street nos Estados Unidos, os indignados na Espanha. É uma nova realidade com que nós temos que viver a partir dessa plataforma tecnológica que é a internet e também, evidentemente, o celular. Bom, com relação à pauta enviada, os sinais, ou as, por exemplo, cobranças, Brasília, Planalto, Poder recebe isso de centenas de categorias. Todas fazem, e isso faz parte do jogo das pressões,
mandar aviso, dizer que vai parar e etc, etc, etc. Isso acontece com todas as categorias, é praxe na reivindicação sindical. O governo sentou, dialogou democraticamente, mas foi ultrapassado, como eu disse, pelo sindicalismo em rede. Com relação aos reajustes, a Petrobras foi quebrada, ficou com um débito de 40 bilhões de dólares, que isso foi feito pelo governo anterior. O governo se dispôs a reajustar, ou melhor, a permitir que a Petrobras repassasse os preços exatamente pelo fato de que o petróleo é uma commodity, ou seja, como se diz, é um bem global. Eu conversei com o presidente Pedro Parente, aliás, várias vezes durante a crise, e ele me dizia que a Petrobras não é formadora de preço, que hoje você tem um mercado mundial que ao dia consome 100 milhões de barris. Nós, no Brasil, Petrobras, são 2 milhões de barris. Então, nós não fazemos o preço do petróleo, não temos como formar preço de petróleo. E se você não repassava esse preço, você ia continuar com a Petrobras quebrada. É um dilema sério, reconheço. De um lado, ele tem razão ao dizer que é um commodity global e que ele tem que atualizar os preços, porque o preço é mundial. E, em segundo lugar, você tem esse problema, que é o problema de que a sucessão dos aumentos, ele cria esse tipo de insatisfação, e é um outro problema que eu quero referir. Durante o governo anterior, houve uma grande facilidade de você adquirir caminhões dentro daquele PSI, Plano de Sustentação de Investimento, ficou baratíssimo adquirir. Hoje nós temos uma sobre-oferta de caminhões. Existem mais de 2 milhões de caminhões rodando e, ao mesmo tempo, a economia não está no seu esplendor, ou seja, a economia não está crescendo de uma forma como nós gostaríamos que tivesse. Tudo isso conjugado e a redução do preço do frete pelo excesso, inclusive, de caminhoneiros e o impacto dos aumentos levou a essa situação que agora nós temos que resolver, porque se de um lado não dá para quebrar de novo a Petrobras, de outra parte também, efetivamente, esses sucessivos aumentos em função do preço global, ele cria problemas, nós sabemos o que é que eles podem resultar. Esse é um debate central que hoje amanheceu não, ele está posto aí e é uma situação muito complexa, não tem só como envolver o executivo nisso, o legislativo também tem que participar, porque a legislação hoje, seja da responsabilidade fiscal, seja também do que você tem em termos do chamado teto de gastos, ela cria entraves e dificuldades muito complexas de serem removidos. Esse debate está colocado, vai se dar, evidentemente, entre Petrobras, Congresso Nacional, Executivo e, evidentemente, a própria sociedade, e ele tem que ser resolvido. Não há um caminho fácil, não há um caminho dado de como fazê-lo, mas é preciso encontrar uma forma de, se por um lado você não volte a quebrar a Petrobras, fazendo com que você faça reajustes, ou, sobretudo, você mantenha fixo o preço do petróleo por longos períodos, né? O que leva à perda de capacidade de investimento da Petrobras e o aumento do custo do crédito que ela precisa para manter esse funcionamento. E, de outra parte, ficou evidente, como, aliás, eu vi de uma autoridade da área econômica, que o Brasil não aceitou, digamos assim, essa sucessão de preços que são reajustados e praticamente dia a dia. É um dilema a ser resolvido, que precisa ser enfrentado, mas que está aberto à discussão. Está aí o ministro Raul Jungmann, ministro de Segurança do país, negando qualquer possibilidade de nova paralisação, pelo menos nesta semana, dos caminhoneiros. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade e também no Facebook do Portal Leo Verde. Gasolina, etanol e gás natural, GNV. Qual é o combustível mais em conta? Uma reportagem especial. Quem fez é o Leno Falck. A Petrobras anunciou neste final de semana a elevação de 2,25% no preço da gasolina comercializada nas refinarias. Desde o início de maio já foram anunciadas 14 altas e 6 quedas no preço da gasolina. Mas na hora de abastecer o seu veículo, você já pensou qual o combustível mais em conta? Gasolina, etanol ou GNV? Paula Carvalho, proprietária da convertedora 4 rodas GNV, explica que o etanol, por exemplo, comparado à gasolina, tem um preço menor.
No entanto, ao colocar os gastos na ponta do lápis, o consumidor deve prestar atenção na diferença de rendimento desses dois combustíveis. O etanol, ele é mais em conta que a gasolina. Porém, um dado muito importante para o consumidor é que o etanol, ele tem 30% a menos de autonomia do que a gasolina. Então, vamos dar um exemplo aqui. A cada litro, no etanol, você consegue percorrer 7 quilômetros. Já na gasolina, você percorre 10 quilômetros. Ou seja, ainda que o etanol seja mais em conta, ele tem 30% a menos de autonomia. Então, essa é uma conta que o consumidor deve fazer. Já o gás natural veicular tem custo menor que a gasolina e o etanol, mas para ser utilizado, o veículo precisa de uma adaptação. Paula Carvalho afirma que o investimento na conversão vale a pena e gera economia e rendimento para o consumidor. Além disso, os kits atuais estão mais modernos. O equipamento de quinta geração, que é um equipamento sofisticado, ele instala no carro dele, mas se ele quiser amanhã vender esse carro, ele pode retirar o equipamento e instalar no novo carro só pagando uma mão de obra. Ou seja, ele investe no equipamento que ele consegue utilizar em vários veículos. Praticamente ele lê todas as informações de injeção do carro, é como se o carro estivesse no combustível original, tá? Tem uma imperceptível perda de potência, só que a gente está falando de um combustível limpo, a gente está falando de uma autonomia que é o dobro do etanol. De acordo com a última atualização da Petrobras, o preço do diesel permaneceu inalterado conforme anunciado pelo governo durante a greve dos caminhoneiros. De São Paulo, Leno Falck. Ok, obrigado, Leno Falck. Ministério Público disponibiliza número de WhatsApp para denúncias eleitorais. Diego Brião. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, o MPRS, disponibilizou um número de telefone para envio de denúncias de crimes no contexto das eleições 2018. A comunicação de tais fatos pode ocorrer através do aplicativo WhatsApp de troca de mensagens. O objetivo do órgão com esta medida é facilitar o acesso do cidadão ao MP e agilizar os atendimentos. O coordenador do gabinete eleitoral do MPRS, promotor de justiça Rodrigo Lopes Zílio, explica que é importante que as denúncias contenham o máximo de informações, incluindo, se possível, materiais em áudio, vídeo e imagens. Quanto mais detalhado o fato, mais fácil a sua apuração, ou seja, tanto quanto possível, quando encaminhar alguma denúncia, narrar o local, o município, o bairro onde ocorreu o fato, a data e hora em que esse fato ocorreu, qual o candidato ou o partido que eventualmente esteja envolvido nesse fato e ainda indicando a irregularidade, no que ela consiste, se é uma propaganda irregular, se é alguma espécie de crime eleitoral ou algum outro ato de abuso, né? As denúncias sobre crimes nas eleições 2018 podem ser feitas por WhatsApp no seguinte número de telefone, prefixo 51 996 930 650. Repetindo, 51 996 930 650. As denúncias serão recebidas também pelo e-mail denunciaeleitoral@mprс.mp.br ou no site mprs.mp.br. De Porto Alegre, Diego Brião. Ok, muito obrigado, Diego Brião, pelas informações. Mandar um grande abraço para o Gabriel Vargas da Cruz. Muito obrigado, Gabriel, está nos acompanhando, Gabriel da Cruz. E a Roberta Cristófoli, a Beta. Obrigado, Roberta. Mais uma vez nos acompanhando. Estamos com o Prato Feito, seu informativo, seu Jornal do Meio-Dia, na Rádio Amizade também, no Portal Leopé. A gente vai para o comercial. Já tem informações de segurança pública. Fique conosco. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. 12h38, temperatura em 15 graus. Propaganda também é entretenimento.
Cindilojas Regional Bento, a força do sindicato que representa 11 municípios da região, buscando para empresas associadas e categoria representada melhores condições de trabalho e assim desenvolver e gerar resultados de liderança ética e comprometimento. Atenção, você aposentado ou pensionista do INSS, funcionário estadual ou do IP, está precisando de dinheiro? Na Credisim, o seu crédito pode ser liberado em até 24 horas. Ligue agora mesmo, 0800 750 0030 e confira. A Credisim atende toda a região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Garibaldi, com dinheiro rápido e sem burocracia. Ligue agora, 0800 750 0030. Vou repetir, 0800 750 0030. É dinheiro na mão agora. Aproveite! Tô ligado na amizade. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. Estamos de volta com o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. É o jornalismo do grupo RS Com. Hora das informações de segurança pública. Homem é preso com carro furtado após perseguição em Garibaldi. E homem é preso em Monte Belo do Sul com um revólver furtado em 1994. No início da madrugada dessa segunda-feira, dia 4, a Brigada Militar de Garibaldi foi comunicada via 190 do furto de um Santana cor bege, ocorrido na área central do município. E imediatamente os policiais realizaram buscas e prenderam o suspeito. O acusado foi visto seguindo em direção à saída de Garibaldi e ingressaria na BR-470 em direção a Bento. Os policiais militares deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, porém o condutor não obedeceu a ordem de parada, entrando novamente para o perímetro urbano de Garibaldi, iniciando-se assim uma perseguição por vários bairros. Posteriormente, ele retornou novamente para a rodovia federal, onde, na altura do quilômetro 224, nas proximidades do posto do avião, o condutor abandonou o veículo e saiu correndo para o interior de um mato, sendo alcançado e preso, identificado como Anderson Borges Marque, de 36 anos, com antecedentes por furto qualificado, roubo, apropriação indébita e crimes sexuais contra vulnerável. Ele foi encaminhado para a delegacia de Brento e ao presídio estadual. E a Brigada Militar de Monte Belo do Sul, durante policiamento ostensivo na prevenção e repressão de delitos, abordou, na rua Sagrada Família, bem próximo à Praça Central, Edivan Braulias, de 27 anos. Durante revista, foi encontrado com ele revólver calibre 38 com 3 projéteis intactos. Consultado no sistema, o revólver consta como registro de furto desde 1994. O indivíduo, que possui antecedentes por furto qualificado, ameaça e furto simples, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e receptação. O registro foi feito também na delegacia de Bento, indivíduo encaminhado ao presídio estadual. E um automóvel Celta, placas de Bento Gonçalves, pegou fogo quando estava estacionado em via pública na linha 6 da Leopoldina, interior de Bento Gonçalves. Conforme o registro policial, o fato ocorreu quando o proprietário estava numa festa na comunidade Nossa Senhora das Neves. Ele foi informado que seu veículo estava em chamas. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas. Há suspeitas de que o incêndio tenha sido criminoso. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Em Caxias do Sul, um jovem foi preso com 50 pedras de crack no bairro Salgado Filho, Michael Heck. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Salgado Filho, zona sul de Caxias.
Por volta das 10 para as 10 da noite deste domingo, na rua João Scalabrin, os policiais da Brigada Militar estavam em patrulha de rotina quando abordaram um indivíduo em via pública. Ele foi identificado como Igor Roleston Marques. Com ele foram encontradas 2 embalagens plásticas no bolso direito e dentro 50 pedras de crack. Já no bolso esquerdo, os policiais localizaram R$151 em cédulas diversas. Desta forma, Marques foi conduzido à delegacia de polícia e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Um casal foi preso por furto qualificado na madrugada desta segunda-feira. A Central de Monitoramento da Guarda Municipal de Caxias do Sul recebeu um alerta de arrombamento da creche Santa Rita de Cássia, que fica na rua Romano Zátera, no bairro Desvio Risso. Por volta da 1h10, os agentes deslocaram e, próximo a uma empresa, encontraram o casal andando de bicicleta, um homem de 38 anos e a mulher de 41. Em uma mochila em posse desse casal, os agentes encontraram um notebook que depois foi reconhecido pela coordenadora da escolinha como de propriedade do município. Desta forma, o casal foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante. O detalhe é que na madrugada de sábado, o local já havia sido alvo de uma tentativa de furto. A creche funciona na parte inferior de um prédio. Em cima tem um clube de mães. Este clube de mães foi furtado. E de lá os ladrões levaram 8 edredons, 6 toalhas de banho, 2 caracóis de fazer massa de cobre, troféus e aproximadamente 30 quilos em alimentos, dentre açúcar, arroz e feijão. A Guarda Municipal suspeita que esse mesmo casal possa ter furtado o clube de mães. A investigação agora fica a cargo do 2º Distrito de Polícia Civil. Ainda um homem de 60 anos foi preso por porte irregular de arma de fogo por volta das 7h15, início da noite deste domingo, no residencial Rota Nova, após os policiais serem chamados para o atendimento de uma ocorrência de desordem no local. Dentro de um apartamento, os PMs encontraram um revólver calibre .32 municiado com 4 cartuchos intactos. O detido ainda apresentava uma lesão na cabeça. Segundo a companheira dele, o homem havia apanhado de vizinhos durante uma confusão. Ele foi encaminhado para atendimento na UPA Zona Norte e depois para a delegacia de polícia. Lá, o delegado de plantão lhe arbitrou uma fiança de R$2.000 que não foi paga, e por isso o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Caxias do Sul. Da central de conteúdo do Grupo RS com Maicon Rec. Ok, muito obrigado, Maicon Rec, pelas informações de segurança pública de Caxias do Sul. Nós vamos a Farroupilha. Major Juliano Amaral é o novo comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar em Farroupilha. Informações com Emílio Nunes. O 36º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Farroupilha, está sob novo comando. Trata-se do Major Juliano Amaral, que assume o posto em substituição à Tenente-Coronel Cristine Hasbold, que volta a atuar em Porto Alegre. Natural de Venâncio Aires, o Major Juliano já atuou na Serra Gaúcha, comandando o policiamento militar de Flores da Cunha. E também teve passagens pelo 36º BPM aqui em Farroupilha. Atualmente, ele estava desempenhando uma função junto à corporação em Porto Alegre. Major Juliano diz que pretende dar continuidade no trabalho que vem sendo desempenhado em Farroupilha, com foco no policiamento ostensivo. É um prazer, né, Emílio? A gente está de retorno aí a Farroupilha, estarmos do 36º Batalhão, que é o nosso batalhão de origem. Depois de 5 anos aí em atividades na capital do estado, Porto Alegre, em diversas missões lá. E chegamos aí justamente sim para dar continuidade ao trabalho, aquele que vinha sendo realizado pela comandante, a Tenente-Coronel Cristine, né, o Major Becker também, que nos deixa nesse momento, né, foi designado para uma atividade junto ao 12 Batalhão em Caxias. A gente vem com uma ideia de somar ao grupo, né, a minha prioridade de comando alinhado com a política do novo comandante do CRPO Serra também da Brigada Militar é focar o policiamento ostensivo e preventivo, né, as ações de policiamento de rua. Nós sabemos também, Emílio, que a nossa região, a região do 36 Batalhão é uma região seguinte, nós temos bastante eventos, né? Flores da Cunha, Antônio Prado, própria Farroupilha. Então nós temos que ter essa preocupação e essa dinâmica de policiamento também bastante presente, né? Acompanhando a rotina das comunidades aí. E no mais, acho que é isso, nos inteirarmos o quanto antes do que aconteceu nesse período que eu fiquei fora. Então a gente estamos nos inteirando de todas essas informações. O que a gente pode fazer para melhorar essas questões, melhorar o fator motivacional do nosso policial para que ele realmente esteja bem e preste um bom serviço à comunidade. E no
mais dizer que nós estamos aqui 100% também à disposição das comunidades, né? Já tenho, nessa semana passada, tido várias reuniões aí com algumas lideranças, com o Ministério Público, Polícia Civil, com o Mocovi. As comunidades eu não consegui ter um contato direto, mas já fui inserido nos grupos de WhatsApp também, o que é muito importante hoje, né? É uma ferramenta de prevenção, a área de segurança pública, e o nosso foco é isso aí, é melhorarmos até indicadores, e eu vejo assim, pelo que nós temos hoje, não precisaríamos nem mexermos neles, porque eles apresentam dentro de um quadro favorável. Claro que zerar hoje as ocorrências policiais a gente não consegue, né? Uma prática seria até impossível, frente até tudo que está acontecendo hoje. Mas a nossa ideia é isso aí, pelo menos minimizarmos, né, os riscos, minimizarmos as ocorrências, principalmente ocorrências graves aí, e realizarmos um trabalho cada vez mais em conjunto também com o 3º Batalhão aqui de Bento Gonçalves e o 12º Batalhão de Caxias. A cerimônia oficial de troca de comando deve acontecer na próxima quinta-feira, dia 7, na Câmara de Vereadores do município. Com informações de Farroupilha, da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado Emílio Nunes pelas informações. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem o esporte aqui na Amizade. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. 11 minutos faltando para 1:15 graus de temperatura. Agora é informação comercial. O Super Grepar faz parte do seu dia a dia e está cada vez mais perto de você. No Grepar, dá para levar tudo aquilo que você mais gosta, sempre por menos, porque ele valoriza a sua economia, bem-estar e preferência. Aqui no Super Grepar você tem um pedacinho do seu lar e aquela pequena parte que faz toda a diferença. Supermercados Grepar faz parte do seu lar, em 6 endereços, no Centro, Progresso, Juventude, Jardim Glória, São Roque e agora também no bairro Botafogo. A informação bem servida para você. Prato feito na Amizade. Informações esportivas aqui no Prato Feito. Neymar supera a expectativa de Tite e faz gol na vitória do Brasil. Quem tem informações é a Daniele Esperon. Neste domingo, a seleção brasileira fez seu penúltimo teste para a Copa do Mundo e venceu o amistoso contra a Croácia por 2-0 em Liverpool, na Inglaterra. Neymar, que entrou no segundo tempo, marcou o primeiro gol da seleção após ficar 3 meses parado por lesão. Tite, técnico da seleção brasileira, admite que Neymar voltou acima do que ele esperava. Ele voltou muito acima da expectativa, da minha expectativa, estou falando da minha. Esperava muito menos dele. Né? Porque é um processo de retomada. Um atleta diferente, ele vai retomar isso mais aceleradamente, mas vai ter que passar as etapas. O segundo gol foi marcado por Firmino, já no fim do segundo tempo. E após o gol, Tite abraçou todos os jogadores e membros da comissão técnica. O treinador exalta o espírito de equipe na seleção. Cara, eu tenho muito tempo de futebol, eu fui criado no esporte, eu sub-14 e escambau. A minha educação com meu pai ela foi de esporte. E quando tu trabalha no esporte, tu sabe o quanto é importante as pessoas que estão próximas. O quanto é importante o senso de equipe. Eu tento transpor aquilo que eu era como técnico e dizer assim, eu sofro por vezes por tomada de decisão, escolher quem é que inicia jogando. E esse trabalho de equipe é muito forte. Agora a seleção brasileira tem o último teste para a Copa do Mundo no próximo domingo, em Viena, onde será realizado o amistoso contra a Áustria. Um dado importante, o amistoso contra a Croácia foi o 20º jogo do Brasil sob o comando de Tite. E em 15 jogos, a seleção não sofreu gols. A artilharia na era Tite é liderada por Gabriel Jesus com 9 gols, seguido de Neymar com 8 e Paulinho com 7. A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra a Suíça no dia 17 de junho em Rostov, na Rússia. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Do Rio de Janeiro, Daniele Esperon. Ok, muito obrigado, Daniele Esperon.
Está chegando a Copa do Mundo da Rússia. O Brasil venceu amistoso por 2-0, amistoso contra a Croácia. Informações agora da dupla Caju, Ricardo Gatelli. O Caxias iniciou sua jornada nos mata-matas da Série D na tarde de ontem, enfrentando o Maringá no estádio Willie Davids, no Paraná. No jogo de ida, pela segunda fase da competição, o time Grená largou à frente no placar. Teve boas chances para ampliar, mas o Maringá conseguiu o empate. O time Grená conseguiu criar a primeira grande chance apenas aos 21 minutos da primeira etapa com Natan Cachorrão. O atacante recebeu no fundo de campo esquerdo e buscou o chute, mas o goleiro Matheus fez a defesa com a perna. Na segunda etapa, o Caxias seguiu a pressão e após muitas chances, chegou ao gol aos 13 minutos. Na jogada trabalhada com Diego Miranda, Éder fez o cruzamento na área e o Wesley mandou de cabeça para o fundo do gol. O Maringá chegou ao empate com um gol de pênalti após Cleiton desviar a bola com o braço dentro da área do Grená. Bruno Batata mandou um chute forte no alto e converteu, igualando o placar. A partida de volta acontece no próximo domingo no Estádio Centenário, às 4 da tarde. Com o resultado de ida, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer fica com a classificação. E pelo lado alviverde, após a primeira vitória dentro de casa na Série B, a palavra de ordem no Jacone é sequência. Nesta terça-feira, o Juventude encara o Atlético Goianiense às 7h15 da noite, novamente no estádio Alfredo Jacone. Se o momento era de turbulência por conta do desempenho nos últimos jogos, os 3 pontos conquistados diante do Guarani trouxeram um pouco de tranquilidade para o Verdão. Na 14ª colocação, com 10 pontos, o Juventude contará com o retorno dos zagueiros Rafael Bonfim e do volante Jair, que cumpriram suspensão na última sexta-feira. Em contrapartida, Bertotto e Leandro Lima levaram o 3º cartão amarelo e ficarão fora da partida desta terça-feira. Na tarde de ontem, o grupo alviverde foi dividido em 2 e apenas os jogadores que não atuaram contra o Guarani foram a campo para um trabalho tático. Por isso, somente na atividade de hoje, o técnico Julinho Camargo deve encaminhar a formação titular que vai enfrentar o Atlético Goianiense. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Muito obrigado, Ricardo Gatelli. Vamos a Porto Alegre, Arthur Cipriani, informações da dupla Grenal. O Inter empatou com o Sport em 0-0 na tarde desse sábado no estádio Beira-Rio. O Colorado pressionou durante toda a partida, criou algumas oportunidades, em especial no primeiro tempo. Porém, não conseguiu abrir o placar. Os pernambucanos optaram pela marcação forte dentro de seus domínios e contra-atacaram em velocidade. Porém, não conseguiram superar o sistema defensivo gaúcho. O Inter volta aos gramados na terça-feira, às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o São Paulo de Diego Aguirre. Já o Sport recebe o Atlético Paranaense na quarta, às 21h, na Ilha do Retiro. Já o Grêmio sofreu, mas conseguiu segurar o Bahia e conquistou uma importante vitória por 2-0 na tarde desse domingo na Fonte Nova, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o tricolor chegou a assumir a vice-liderança do brasileiro com 16 pontos, a 4 do líder Flamengo. Porém, agora ocupa a 3ª colocação, com os mesmos 16 pontos, ultrapassado pelo Cruzeiro, que soma os mesmos pontos, porém com uma vitória a mais. Os gols foram marcados por Maicon no rebote de pênalti, batido por ele mesmo, e depois Tassiano nos acréscimos em uma jogada de Everton de contra-ataque fez o segundo gol. O próximo compromisso tricolor é na quarta, às 21h45, diante do Palmeiras, na Arena. A expectativa são para mais de 40 mil torcedores. Com informações da dupla Grenal, da central de conteúdo do Grupo RS Com, Arthur Cipriani. Ok, muito obrigado, Arthur Cipriani, pelas informações. Nós vamos conferir um trecho da coletiva do Odair Hellmann, técnico do Internacional, e após um trecho também da coletiva do Renato Gaúcho, do Renato Portaluppi, técnico do Inter, aliás, técnico do Grêmio. Acompanharemos, então, um trecho dessas duas coletivas a partir de agora aqui no Prato Feito. Tua avaliação do jogo, se o Internacional, no teu entendimento, merecia ter saído com a vitória e, se sim, por que acabou não saindo com a vitória, o que faltou para fazer o gol? Acho que faltou um refino final ali, na parte final do jogo. No segundo tempo a gente acabou cruzando um pouquinho e a linha de defesa do Sport foi bem nessa situação. A gente tinha que ter tentado variar um pouquinho essa situação. Mas falando no geral, eu acho que merecíamos a vitória, porque quem cria 4 ou 5 oportunidades de gol num jogo tão difícil, e aí que quero elogiar
a equipe do Sport, uma equipe estruturada taticamente, que nos deu um pouco mais de facilidade no primeiro tempo, onde a gente criou situações mais claras de gol. Com as duas linhas a gente encontrou um pouco mais de facilidade, tendo a situação do Potker, tendo a situação do Damião, e outras situações que a gente acabou criando, a gente não dando contra-ataque, né? Eu não me lembro de nenhuma defesa do Danilo Fernandes. Sabemos que no segundo tempo teremos que continuar tendo volume, criando as situações para que a gente pudesse, enfim, fazer o gol. O Claudinei mudou o sistema, foi para um 4-1-4-1 e aí realmente nos trouxe mais dificuldade. A gente encontrou mais dificuldade e a gente estava encontrando mais facilidade. Tivemos mais dificuldade tática nessa situação e eu tentei mexer para variar um pouco as características, tirar um pouco as referências do time adversário, mas eles estavam muito bem postados defensivamente, isso é um elogio à equipe deles. E no momento que recuperavam essa bola e ainda não perdiam ela rapidamente. Tinham calma, tranquilidade, faziam essa transição, só perdiam ela lá próximo da grande área. Aí nós tínhamos que recuperar ela, recuperávamos e tínhamos que construir tudo de novo. Então, jogo difícil, vai ser assim o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro empatou em casa agora com um jogador a menos. Nós fomos lá contra o Vitória, ganhamos fora de casa. É assim, mas a sequência nossa tá boa. Nos últimos 12 pontos fizemos 10 pontos. Claro que gostaríamos e jogamos para vencer. Gostaríamos de ter vencido, o torcedor veio aqui para isso. Mas nos entregamos. Vamos acompanhar aqui uma coletiva, um trecho da coletiva do Renato Gaúcho também. 2-0, pula nesse momento para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda depende de alguns outros resultados. No jogo de hoje, a gente pôde te acompanhar bastante inquieto, às vezes evitado com alguns erros da equipe, enfim. Valeu muito mais garantir os 3 pontos, né, do que daqui um pouco em função da atuação, né, que de repente, você vai dizer agora que sim ou não, possa não ter te agradado tanto assim como em outras partidas? Bom, já respondo a tua pergunta, eu queria, acima de tudo, dedicar essa vitória, até porque foi um presente de aniversário que ele me pediu na última sexta-feira, essa vitória do Soberage, que completou 84 anos na última sexta-feira, 53 anos de Grêmio. Então eu já aproveito e convoco a nossa torcida para o jogo de quarta-feira diante do Palmeiras e convoco a torcida também para que chegue lá às 17h30, 18 horas, lá na Arena, para que possa comprar o livro Soberage, que eu tenho certeza que tem várias histórias interessantíssimas e ele é um cara que realmente espetacular, é um paizão para todos nós. Então, Soberage, um beijo no seu coração, essa vitória é sua, tá aí. Estaremos lá lhe prestigiando, sem dúvida alguma, na próxima quarta-feira. Bom, quanto ao jogo, eu acho que o mais importante de tudo, mais uma vez eu falo para vocês, foram os 3 pontos. O Cé até falou, de repente o Grêmio teve uma atuação abaixo. O Grêmio teve uma atuação abaixo daquelas maravilhosas, mas a atuação do Grêmio não me agradou. Tá aí, portanto, um trecho da coletiva do Renato. Um time que vai jogar Nós bem. acompanhamos aqui também a coletiva do Odair Hellmann. Vem o programa Sem Nome desta segunda-feira. Fique ligado conosco. Jornalismo